Fala, galera ligada na G-Fight, Marcel Alcântara novamente aqui no nosso espaço para para trazer para vocês novamente o Luta com a G-Fight, esse quadro semanal de análise, de pitacos, de apostas, sempre com o meu parceiro diretamente de Las Vegas, Diego Ribas. Como é que vai, Diego? Tudo bom por aí? Tudo bem, Marcel? Fala pessoal, fala audiência. Quem puder se inscrever no canal, deixar o like aí pro YouTube, dar essa moral pra gente entender a importância desse quadro. Agradecemos muito. Marcel, vamos lá. Evento desse fim de semana será aqui em Vegas, o UFC Vegas 79, se não me falha a memória. Vamos que vamos. É isso aí, Diego. UFC Vegas 79, também conhecido como UFC Fight Night 226, aquele que sempre acontece no quintal da casa do Diego no UFC Apex, em Las Vegas. Card preliminar começando às 17 horas aqui do Brasil. Card principal às 20 horas, horário de Brasília. Diego, vamos falar de 4 lutas hoje. Começaremos com presença brasileira, Ricardo Ramos, o Carcassinha, enfrentando Charles Jourdain, a categoria dos pesos pena. O Carcassinha tem 16 vitórias, 4 derrotas, 28 anos, brasileiro de Campinas, aqui 1h30 de São Paulo, 28 anos, já falei que ele tem 28 anos, vem de vitória diante de Danny Chaves em junho de 2022, portanto mais de um ano aí sem lutar, está no UFC desde 2017. Já o Jourdain tem 14 vitórias, 6 derrotas e um empate, 27 anos, é canadense e vinha de 2 derrotas até vencer Kron Gracie por decisão em maio deste ano, Diego. E aí, qual é o seu palpite para esse combate? Primeiro que a gente vai analisar aqui. Luta interessante, tem entrevista minha com o Carcassinha aqui no canal. Acompanha lá, por favor. Carcassinha que não luta faz ali 14, 15 meses. Teve lesões, teve uma luta no início desse ano, em março, que ele não bateu o peso e a luta acabou sendo retirada do card. Então, por isso justifica aí a ausência do Carcassinha do octógono. Bom, ele é mais versátil do que o Jourdain. É um faixa preta, jiu-jitsu especialista na luta agarrada, mas que tem uma versatilidade muito bonita. É plástico ver ele lutando em pé. Apesar de não ser vamos supor, o carro-chefe dele, a trocação, ele tem, sei lá, uma cotovelada giratória que chama atenção, o pessoal adora quando ele encaixa. Cara versátil, cara agressivo que arrisca, mas também sabe jogar com QI de luta, precisar dar uma segurada com o teu ritmo do adversário, ele sabe fazer isso. Experiência, apesar da pouca idade, né? Ele começou a lutar profissionalmente com 15 ou 16 anos, não lembro. Enfim, começou muito cedo, já tem uma bagagem boa, apesar da idade. Já o Jourdain é um cara muito penetrado, vai ser um desafio muito duro para os dois, né? Inclusive, dependendo de como você analisar a luta, o Charles tem mais condições de anular o estilo do Carcassinha do que ser anulado. No entanto, esse queijo pequeno, Marcel, e aí eu tenho que ser sincero, é uma análise muito complexa essa luta, mas nos mínimos detalhes, se a gente for ver, o fato do queijo pequeno favoreceu o infight, né, a luta na curta distância, já favorece o Carcassinha. Ao mesmo tempo, o Carcassinha não fez o camp nos Estados Unidos, ele não treinou na Alpha ele fez apenas em Campinas. Eu não sou muito fã dessa ideia, para ser sincero. Gosto mais, eu acho que ele performa melhor quando ele faz um intercâmbio, quando ele passa um período maior treinando, principalmente o wrestling aqui americano, condicionamento físico. A luta é difícil, cara, a luta é difícil. Em condições normais, eu vejo o Carcassinha com mais habilidade do que o Jourdain, mais lex para oferecer, tanto em pé quanto no chão. Por outro lado, o Jourdain é muito pragmático e esse pragmatismo pode sim complicar o estilo de jogo do brasileiro. Então, eu acho que, infelizmente, eu vejo o Jourdain favorito para essa luta, Marcelo, mas é por muita coisa. Inclusive, essa é que a gente sempre fala, né, Marcelo? Além da análise da luta, vamos lá, sobre apostas, é uma luta muito difícil de apostar, pode ir para qualquer um, então não recomendo nem aposta nessa luta, para ser sincero. As casas de apostas também vão com o Diego, é uma luta equilibrada, mas uma leve vantagem para o Jourdain, que paga-se 1,69 a cada real apostado, enquanto para o Carcassinha paga 2,14. É uma diferença não tão grande. As casas de apostas colocam então o Jourdain como leve favorito para este combate, Diego. É grandinha a diferença, não é não? Eu ouvi É, errado. você vai ver que talvez seja a menor aí, que a gente vai
falar Tá, desse card, mas ela é uma diferença tá razoável. bom. Vamos continuar com uma brasileira, agora no Pedro Palha. Marina Rodrigues encara Michelle Waterson. A Marina tem 16 vitórias, 3 derrotas e 2 empates na carreira. 36 anos, número 8 do ranking. Aliás, esse ranking que tem um monte de brasileiras, né? A gente tem acho que 8 brasileiras entre as 15 melhores. Ela é a 8ª do ranking. Vem de 2 derrotas seguidas contra Amanda Lemos e Virna Jandiroba. A Waterson tem 18 vitórias e 11 derrotas, 37 anos, Diego, norte-americana, número 12 do ranking. São 5 derrotas nas últimas 6 lutas, cara. Trata-se de uma revanche, a Marina venceu por decisão essa luta em maio de 2021. Diego, 2 atletas bastante experientes e que estão ainda no ranking, mesmo vivendo uma fase não tão boa. Além da luta em si, queria que você falasse um pouco sobre a divisão. Será que essa divisão ela não tem uma profundidade tão grande a ponto de 2 atletas, tudo bem que as adversárias da Waterson, inclusive, foram duras, difíceis, mas são 5 derrotas nas últimas 6 lutas. É uma divisão que talvez careça aí um pouco de uma reviravolta aí, trazer novos nomes? Não, eu acho que é a divisão mais equilibrada de todos do UFC, inclusive dos homens. 52 a 70 dos homens, 52 feminino. É muito difícil se manter ali no topo, se manter na mesma posição. É difícil ver a campeã se mantendo por muito tempo. Depois da Ioana, a gente viu esse título ser alternado, justamente porque o equilíbrio é grande e o casamento de estilos fazem luta. Então, os casamentos de estilos podem favorecer diferentes atletas contra diferentes adversárias. De fato, a Marina estava muito próxima de disputar o cinturão. Teve um convite, não teve que declinar para enfrentar o Weili e fez 2 lutas, primeiro com a Amanda Lemos, e a vencedora disputaria o título, a Marina perdeu, e depois contra a Virna, que ela era a ampla favorita, e foi anulada ali pelo estilo de luta agarrada da Virna. A Michelle Waterson eu já acho diferente, aí é um questionamento meu para quem faz o ranking. Eu não vejo ela, na minha opinião, não faz sentido uma vitória em 6 lutas, né? Perdeu Isso. 5, estar ainda, se eu não me engano, ela é top 11, top 12. Ela é Não 12 faz do ranking. 12, né? Não faz sentido para mim. Na minha opinião, aí é um erro mais de julgamento do que, enfim, apesar dela ter um nome bom, já enfrentou diversos adversários desde que chegou ao UFC, enfrenta as tops da categoria, já enfrentou a Rose Namajunas, enfim. Mas eu não a vejo como ranqueada. Respondendo a sua pergunta e já indo direto para a análise da luta, Marcel, eu vejo um amplo favoritismo da Marina. Gosto de frisar essa palavra amplo. Elas já se enfrentaram anteriormente num duelo que a Marina aceitou o combate em cima da hora, tanto que a luta foi realizada na divisão peso mosca com limite até 57 quilos, não peso palha. Agora, ambas tiveram o camp completo. Marina, conversei com ela também, tá aqui no canal, entrevista com a Marina, tá muito mais motivada, compenetrada. Depois da entrevista eu conversei com ela em off ali na resenha, eu falei, cara, fazia tempo que eu não te via com esse olhar de tigre aí, o desejo, né? Ela compenetrada, focada nas respostas. Tô otimista, acho sim que a Marina é favorita. O casamento de estilos não é favorável para Michelle. A Michelle não tem o wrestling para fazer, para derrubar e segurar. A Marina não tem chão, caso a luta vá pro chão, não tem chão para exercer uma supremacia. A gente já viu a Marina ainda pro chão se defendendo bem, vencendo contra a Mackenzie Dern, por exemplo. E dando um baita trabalho para Carla Esparza, aí, ex-campeã que tem um wrestling afiado. Em pé, a Marina dispensa comentários, né? Então, não vejo muitas dificuldades. Apesar de que a Waterson ela é muito elusiva, se defende bem, e é uma luta de 3 assaltos apenas, então eu acho até que uma vitória por decisão da Marina é o melhor palpite de todos, Marcel. É engraçado que você falou sobre o ranking, porque um atleta com uma vitória em 6 lutas, 5 derrotas, dificilmente ele estaria ainda no UFC. E, no entanto, além de estar no UFC, o Waterson ainda está ranqueada entre o top 15 da categoria, né? Nas casas de apostas, elas vão com você. Marina é favorita, com uma margem razoável. 1,31 a cada real apostado paga por uma vitória para a brasileira, enquanto
paga-se para Waterson 3,40 a cada real apostado. Era essa margem que você imaginava, Diego? Daí para mais, exatamente. Favoritismo fácil e tranquilo. Pelo menos na teoria, é um favoritismo fácil de ser identificado. Certo, seguimos em frente então agora para a segunda luta mais importante da noite, Bryce Mitchell versus Dan Ige. Essa luta é pela categoria dos pesos pena, 66 quilos. O Mitchell tem 15 vitórias e 2 derrotas na carreira, 28 anos, é norte-americano, número 10 do ranking e vem de derrota para Ilia Topuria no UFC 282 em dezembro de 2022. Antes disso, ele tinha 6 vitórias seguidas, a última delas contra Edson Barbosa. O Ige tem 17 vitórias, 6 derrotas, 32 anos, também norte-americano, número 12 no ranking e está no UFC desde 2017. Vinha mal com 4 derrotas em uma vitória apenas em 5 lutas, mas conquistou 2 vitórias seguidas neste ano, Diego. Como você encara este confronto? Eu vejo o Bryce Mitchell com favoritismo, novamente, fácil de ser identificado, mas isso é só teoria. Todo mundo sabe que no octógono um soco muda todos os rumos. A luta agarrada do Bryce Mitchell, o wrestling dele, capacidade dele de conduzir a luta, preparo físico e o poder mental que ele tem, né? Ele é um cara muito preparado psicologicamente, que não se abala. Dificilmente você vai ver ele, quando abafado, quando colocado em situações ruins, o ritmo dele não cai, ele não se expõe, não sai dando as coisas que nem louco. Gosto muito do estilo dele, gosto muito principalmente desse lado mental dele não se abalar com nada. E acho ao menos em tese, na teoria, o estilo dele casa muito bem com o Dan Ige. Acho até que podemos ver uma finalização aí tardia ali, segundo, terceiro assalto, frente ao estrangulamento, enfim. Acho que a luta caminha para isso, um domínio das ações, até que no final do combate ele possa talvez liquidar a fatura, enfim, mas o Dan é um cara que se defende bem, mas eu frisei isso porque o Dan nunca foi finalizado. Eu acho que o Bryce Mitchell é o cara que poderia dar essa assinatura para ele, assim, estrear ele dando os 3 tapinhos no octógono, Marcelo. O Mitchell também é favorito nas casas de apostas e paga-se 1,47 a cada real apostado no norte-americano de 28 anos e no outro americano, o Dan Ige, de 32 anos, paga-se 2,60 a cada real apostado. Diego, vamos falar da luta principal? Bora, a grande luta da noite. Rafael Fiziev versus Matheus Gamrot, categoria dos leves, categoria que terá daqui um mês. Charles do Bronx desafiando Makhachev em Abu Dhabi. Fiziev tem 12 vitórias, 2 derrotas, 30 anos, atleta do Cazaquistão, número 6 do ranking, vinha de 6 vitórias seguidas até perder para o Justin Gaethje em março deste ano. O Gamrot tem 22 vitórias, 2 derrotas, 32 anos, é polonês, número 7 do ranking e vem de vitórias sobre Jalin Turner, mas antes havia perdido para Beneil Dariush. E aí, Diego, luta principal, qual é a sua expectativa para ela? Primeiro que a expectativa, Marcel, basicamente uma certeza que será a melhor luta da noite, a luta da noite. Uma luta que eu quero muito ver, já falei repetidas vezes aqui que a divisão até 70 quilos masculina é a categoria mais incrível do MMA. É a categoria do Charles Oliveira, como você mencionou, inclusive. Muitos atletas de alto calibre, diversos estilos. Para esse sábado a gente vai ver o Fiziev, que é duro, baixinho, né? Centro de gravidade baixo, bate pesado. A gente vê ele nocautear o Rafael dos Anjos. Duro demais contra um Gamrot que já é muito agressivo também, já busca mais a luta agarrada, ground and pound, pressionar, bater junto à grade. Quero muito ver quem vai conseguir impor o seu estilo. E aí eu volto a frisar que, vamos lá, UFC Apex, o queijo é menor. Em tese favorece quem busca a luta agarrada, como Gamrot. Ao mesmo tempo que em condições normais o Fiziev teria uma vantagem, até por bater mais forte. São 2 caras muito difíceis de serem anulados, muito compenetrados e que têm um preparo físico bom.
Por isso, ao contrário de muitas lutas que a gente vê, quando ela chega no quarto assalto, o ritmo cai, essa luta dificilmente vai cair, vai ter uma queda brusca. No máximo uma perda de pujança, mas o ritmo vai seguir acelerado. Acho muito difícil, inclusive, que será que o Fiziev pode nocautear? Acho difícil ele ser nocauteado. Acho também acho difícil o Gamrot finalizar. Enfim, são dois caras do mais alto calibre. Cara, é difícil um palpite desse, porque um pode anular o outro, né? Eu vejo o Fiziev um lutador melhor, mas estilo por estilo eu vou ter que. Essa é um palpite arriscado, mas eu acho que o Gamrot vai levar essa. Vai levar por pontos. Fazer o dirty boxing, clinch, queda, ground and pound, vencer ali nos detalhes, fazer aquela deep water mesmo, levar para as águas profundas, exigir o máximo dos dois, vai todo mundo sair sangrento, arrebentado, Marcel. Nem coletiva vão direto pro hospital. Tô brincando, já exagerei. Mas eu vejo o Gamrot favorito. Por pouco. Tá aí na última luta da noite, na luta mais aguardada, Diego. Se você confia nele, ó, pode colocar seu dinheirinho, porque as odds do Gamrot estão apontando ele como azarão. Paga-se 2,27 para sua vitória a cada real apostado, enquanto o Fiziev paga-se 1,62, Diego. Você apostaria um dinheirinho no Gamrot? Tá pagando bem, né? Pelo perigo que ele traz pro Fiziev, tá pagando bem. Eu esperava que essa diferença fosse menor, mas olha, tá pagando bem o Gamrot. Mas assim, vocês já sabem que a chance de eu sempre errar pelo menos uma é muito grande aí, né? Então, só bota seu dinheiro se você for maior de idade. E se for seu dinheiro, né? Não vai roubar o dinheiro da mãe pra fazer isso, né, rapaz? Pô. É isso, gente. O UFC Fight Night 226, UFC Apex, UFC, você chame como quiser. É o UFC que a gente acabou de encerrar por aqui. E a gente vai falar agora do UFC Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko 2, que terminou em empate, Diego. Sabia que eu estava até dando uma olhada assim nas odds. A gente não costuma falar aqui sobre empates, porque é uma coisa muito rara, é muito difícil de acontecer. É uma a cada, sei lá, 300, 400 lutas que vai acontecer o empate. E aí eu estava dando uma olhada nas odds, como é que funcionam as odds de empate, se é que tem. Não tem para todas as lutas, só para explicar. Por exemplo, nesse card agora que a gente analisou, as últimas 5 lutas, se eu não me engano, eram as que tinham uma odds para empate. E as odds são sempre as mesmas, elas não alternam. Independente do favoritismo de um ou de outro, a cotação para um empate é sempre de 26-1. De tamanho é a dificuldade, o tamanho é a raridade de se ter um empate. Então, Diego, fala um pouco sobre o card, fala um pouco sobre o seu desempenho e principalmente sobre a luta principal. Shevchenko versus Alexa Grasso, uma polêmica ali, né? Valentina, você conversou com ela depois da luta, você também conversou com a Alexa Grasso. A Valentina não gostou do resultado, enfim. O que você pode trazer para a gente desse evento que passou, Diego? Vamos lá, rápido. Vamos relembrar rapidamente. A luta do Daniel Zellhuber foi uma luta fácil, prevista, né? Na verdade, fácil de análise. Finalizou, eu cravei a vitória dele, boa. Cravei a vitória do Raul Rosas Júnior, venceu também. Rápida análise, fácil de identificar o favoritismo de ambos. No Common Event, eu apontei o Kevin Holland, falei que ia ser disputado, mas eu imaginei que ali a experiência dele fosse pesar, fosse falar mais alto, fosse pesar a favor dele. Acabou que ele perdeu por decisão dividida. Ali na hora eu achei que o Kevin Holland tinha ganho. Quando eu revi a luta, eu achei que o Madalena venceu. Luta decidida, dividida, decisão dividida. É isso. Luta é isso. O detalhe não tem como prever, né? Então, de fato, era uma luta equilibrada e de difícil análise. Tanto que foi uma decisão dividida a favor do Jack Madalena. Dito isso, essa eu errei, tá? Bom, dito isso, vamos para a luta principal. Eu apontei um favoritismo da Valentina Shevchenko, ex-campeã. A Alexa Grasso fez uma luta muito acirrada. Acho eu que ela se apresentou melhor do que no primeiro combate, quando ela finalizou a Valentina. E foi uma luta equilibrada, mas fácil de ser marcada. Agora vamos falar dos árbitros laterais. Primeiro assalto, a Valentina ganha. Domínio territorial, maior volume de golpes e maior contundência. 10-9. Segundo assalto, a Alexa vence. Aplica o knockdown.
leva os melhores momentos e vence. 10-9 para Alexa. Terceiro assalto, novamente a Valentina vence, bota para baixo, tem um momento de superioridade ali no ground and pound. 2 assaltos para Valentina. Quarto round, vamos falar do. Agora, bom, o quarto assalto foi o mais equilibrado. Eu marquei para Alexa. Marquei para Alexa. É importante frisar isso. Mas poderia ter ido para qualquer uma. A contundência. E para quem marcou para Alexa como eu, ela só é possível porque tem um momento que a Alexa encaixa boas joelhadas, trava o pescoço da Valentina, leva ela para o octógono, para a grade do octógono. E esse momento, muita gente criticou que foi ilegal, esses golpes foram ilegais. Eu analisei e revi a regra e foram legais, todos. Na hora, inclusive, até achei que era o último ali, a última joelhada tinha sido ilegal, mas foi legal. Os 3 apoios não é só encostar nas regras da Comissão Atlética de Nevada, do estado de Nevada, não é só você encostar no chão. Você tem que fazer a transferência corporal. Seu peso tem que estar na mão também. Você tem que estar em 3 apoios ou 4. Seu peso tem que estar apoiado naquela mão, não é apenas encostar a mão. Se você só encostou a mão para não evitar esse golpe? Rapaz, pode enfiar porrada. E foi isso que a Alexa fez. Desceu-lhe a bordoada, conectou-se ajoelhados. Conversei com a Valentina questionou, disse que na interpretação dela os golpes foram ilegais. Conversei com a Alexa, ela disse que mal lembrava do caso, o árbitro não falou nada, de fato o árbitro não falou nada. Vida que segue. Quinto assalto, mencionei sobre isso também na entrevista com elas. Valentina ficou revoltada. Quinto assalto, o que acontece, Marcelo? Alexa venceu o quinto assalto, fácil de marcar. O único difícil de marcar foi o quarto. Alexa venceu o quinto. Ela começa perdendo os 3 primeiros minutos, mas é mais questão de movimentação, domínio do octógono, maior volume de golpes, mas nada muito contundente. Nos 2 últimos minutos, principalmente no minuto final, ela acelera o passo, bota para baixo, pega as costas, monta e roubou o round, como a gente disse. Então ela venceu esse assalto. Na minha contagem, 3-2 para Alexa. Na sua aí de casa que viu a superioridade da Valentina no quarto, 3-2 Valentina e vida que segue. Um jurado deu 3-2 para Valentina, 3-2 para Alexa. Nosso querido Mike Bell, guardem esse nome, jurado lateral, marcou o quarto assalto para Valentina, só que no último round ele deu 10-8 para Alexa. E não existe isso. Esse 10-8 é impossível de ser marcado. Por conta disso, ficou 47-47 nas papeletas dele e foi um empate dividido. Revoltou todo mundo. Dan White foi inconformado, disse que, na visão dele, esse árbitro deveria ser investigado. Não faz sentido esse 10-8. Garantiu que vai fazer a trilogia, uma nova disputa entre as duas. Acho que a Valentina tem que operar o dedão, o polegar da mão direita, se eu não me engano. Mas até lá eles vão esperar e vão casar novamente esse confronto. A Comissão Atlética de Nevada essa semana fez uma reunião ali com os árbitros para esclarecer como se utiliza a pontuação 10-8. Para a pontuação 10-8 ser realizada, tem que haver uma supremacia grande. O Mike Bell, nessa mesma noite, eu não lembro qual foi. Teve uma luta no começo do evento que ele marcou um triplo 10-8. Novamente, menor sentido para isso. Um dos assaltos, sim, foi um 10-8. Fora isso, meu amigo. Então, Mike Bell não entendeu ali como funciona o 10-8 e isso mudou o ritmo do evento. Mudou o final a decisão da luta principal da noite, do Noche UFC. E a partir do momento que a comissão também tem essa reunião, ela praticamente admite que houve um erro ali, pelo menos no 10-8, houve um erro. Sim, sim. Não só marcar a reunião foi, mas na reunião eles deixaram claro isso. Eles analisaram todos os rounds marcados por 10-8 nesse evento foram analisados e um por um foram ditos na frente de todos os árbitros laterais como se deve marcar. E o da Alexa foi dito claramente. Agora, Diego, imaginando na cabeça desse árbitro, tudo bem que você já citou aí que em outra luta ele deu um triplo 10-8, que é difícil de imaginar, mas entrando na cabeça dele, será que de repente ele não pensou, poxa,
Aqui foi muito por pouco um round da Valentina, no caso o quarto, e esse daqui foi claramente para Alexa Grasso entre aspas, compensou dando um 10-8 para dar o empate. Obviamente, não existe isso, assim como no futebol, deu um pênalti errado, vai compensar expulsando alguém do outro time ou dando um pênalti para o outro lado? Não existe, mas talvez na cabeça do cara, da cabeça do Glorioso, ele tenha feito esse tipo de compensação para poder ficar em cima do muro, empate para ele. Pode ser, assim, a gente nunca vai saber o que de fato passou na cabeça dele, de como de fato ele leu a luta. Durante o evento, logo que acabou, houve essa piadinha entre alguns jornalistas ali. Ah, ele fez para. Ele viu que tinha errado no quarto assalto e quis. Enfim, não sei, não faço a menor ideia. O que eu sei, o que posso falar são os fatos. Eu já vi o Mike Bell pontuando uma luta no Bellator, por exemplo, da Cat Zingano. Que Cat Zingano claramente perdeu o terceiro assalto, ganhou claramente os dois primeiros. 29-28, como todos os outros jurados marcaram. Ele marcou um 30-27 para Zingano. Eu lembro disso. Eu lembro até porque eu mandei num grupo do WhatsApp. Foi um erro dele. Já teve pontuação do Mike Bell aqui em Las Vegas, numa luta da Kathleen Vieira também. Que ele, inclusive, foi uma luta que, né, foi a pontuação dele que acabou garantindo a derrota da Kathleen. Não sei se de repente o termo que se usa aqui nos Estados Unidos seria reciclagem, né? Se ele precisar fazer parte de uma reciclagem, de estudar. E no Brasil também. Reciclar arbitragem, Sim, é isso, né? isso. Se ele teria que fazer parte desse processo de reciclagem, não sei. Mas, de fato, nesse ano já é a terceira pontuação ruim e que eu vejo dele, isso de eventos que eu fui. E olha que eu nem presto atenção no nomes dos árbitros laterais. E que de fato não é pra gente lembrar do nome do árbitro lateral. Porque a gente só lembra quando eles fazem pontuações erradas. Bobagem, né? Nesse caso, apenas esse ano, estamos em setembro, eu me lembro de cabeça de 3 pontuações erradas do Mike Bell. Podemos dizer que costas largas, possivelmente ele tem, porque segue aí tranquilamente fazendo suas pontuações malucas e continuando em eventos grandes do MMA internacional. Certo, Diego? Chega por aqui, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode se despedir até semana que vem. Se inscrevam no canal, deixem seu like, dê essa moral pra gente. Qualquer comentário ajuda no algoritmo também. E vamos que vamos. Será que o gabarito dessa semana? Não sei, semana que vem a gente descobre. Grande abraço.